Pastor, o que você acha quando a pessoa, ela sempre fala assim, que ela não consegue ajudar no ministério, não consegue fazer nada porque ela tá na correria? Essa é uma pergunta muito boa, porque acontece muito nas nossas igrejas, principalmente a gente aqui em São Paulo, né? São Paulo é o lugar da correria. As pessoas vivem correndo. É uma cidade que funciona 24 horas por dia. Então, você nunca sabe quem está chegando do trabalho e quem está indo para o trabalho, porque é uma cidade cosmopolita, cidade muito grande, né? Uma metrópole, né? Sim. Então, tem aquele crente que vai no embalo da correria, de tô correndo, tô aqui, e não acaba não fazendo nada e não ajudando em nada na igreja. Ele tá lá por estar, não se envolve com nada, não participa de nada, e ele tem a desculpa exata. Eu estou trabalhando, pastor. Porque Deus, o senhor prega que Deus não abençoa vagabundo, então eu estou trabalhando. Só que ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Então a desculpa chega a colar. Esses dias aconteceu um fato muito interessante na nossa igreja, né? Nós estávamos fazendo um propósito no monte. Pastor Fábio, você não vai para o monte, viu? Estávamos fazendo um propósito no monte e estávamos levando a igreja para o monte. E eu convoquei, obviamente, a liderança da igreja, né, os pastores, né, para nos ajudar em oração, porque a equipe que estava subindo com a gente era muito grande. Então estava dando em média de 60 pessoas por dia nos acompanhando para o monte. E aí fizemos na sexta-feira, no sábado eu fiz um churrasquinho lá em casa. E aí um dos meus obreiros também estava nesse churrasco. Eu disse, ô fulano, o senhor não foi ao monte ontem? Por que com a gente, rapaz? Foi tão poderoso. Ah, pastor, eu estava trabalhando, cheguei muito cansado por causa do trabalho, né? Então, eu respondi para ele, muito bem, só o senhor trabalha? Então fica tranquilo que ontem eu subi um monte com 52 vagabundos, porque o senhor estava cansado, o senhor resolveu descansar. E aí ele olhou para mim e falou, rapaz, meu Deus, as pessoas se assustam com essa verdade. Porque se nós não nos organizarmos para entrarmos na agenda de Deus, sempre faremos o que queremos. Então, uma coisa que a gente não pode deixar virar realidade nas nossas vidas, na igreja, no nosso ministério, é que Deus entre na nossa agenda. Muito pelo contrário, nós temos que entrar na agenda de Deus. Tem um momento do trabalho? Tem. Sim. Tem um momento de correr? Sim. Mas tem um momento que você precisa dedicar esse momento a Deus. É um período que a pessoa está vivendo, né? Às vezes é um período de se dedicar mais aos estudos, sei lá, tem alguma questão que ela precisa colocar mais força, mas aquele período ali, depois que passa aquele período, ela pode retornar às atividades. Também tem isso, que muitas pessoas não respeitam, né? Por exemplo, você vai estar no período de faculdade, por exemplo, eu vou pro culto na semana, não, você tem que ir pra faculdade. Não vai porque nós não vamos deixar. Você tem que estudar. Já liberei muita gente. Sim. Pastor, eu comecei a estudar agora, não vou estar no culto de semana, tô tão triste. Se eu te catar aqui, já era, irmão. Sim. Você tem que estudar, você tem que crescer, porque a igreja só vai crescer se você crescer. Sim. Se você cresce, a igreja cresce, o ministério cresce, todo mundo cresce. Então, essa é a questão do tempo. E o cara que não estuda, não faz nada, e tá lá fingindo no pano dos outros e botando a desculpa na correria. Você entendeu? Ele corre tanto que daqui uns dias ele tá na maratona lá, né? E tem aquele outro que também, tem um escoradão, né? Tem aquele que diz que tá na correria, mas tá correndo nada. Esses dias alguém chega... Correndo na esteira, correndo atrás dos outros. Aí toma café na casa de um, almoça na casa de outro, janta na casa do outro. Esses dias... Pastor, tô aqui na rua da sua casa. Volte pra sua rua, irmão. Volte pra porta da sua casa. Entendeu? As pessoas se aproveitam tanto de um extremo... Comer na casa do pastor. Literalmente. Tem até a musiquinha agora, né? É complicado, é muito complicado. Mas é isso. O ministério tem essas coisas que, se a gente não tomar cuidado, como o senhor sempre fala, né? Também tem o outro lado das pessoas que se perdem trabalhando para Deus. Eu acho muito legal falar sobre isso, né? Isso. Tá ali com 1 milhão de ministério, mas perdeu Deus de vista. Perdeu Deus de vista. A gente pode encarar isso também. É aquela pessoa que ele acha que fazer bastante é fazer a obra de Deus, né? Aquela questão de, não, eu tô fazendo a obra, vou fazer a obra, não. E às vezes nem sempre estar acumulando ministérios na igreja, fazendo um monte de coisa, você tá fazendo a obra de Deus. Porque veja só, você que é casado, o que a Bíblia fala para um homem casado? Que o casado cuide em ajudar, agradar quem? O seu cônjuge. Mas você que é solteiro, cuide em agradar o Senhor. Então você tem 10 ministérios, mas você não sai com a sua esposa. Você faz um monte de coisa na igreja, mas você não dá atenção pros seus filhos. E o dia que você diz que você tá em casa, você tá assistindo o jogo. Você não tem tempo de qualidade. Então eu sempre digo que é totalmente possível se perder de Deus trabalhando para Deus. Então você está ali fazendo um monte de coisa para Deus sem Deus. E isso é terrível. Não dá para confundir essas coisas, entendeu? Tem um texto bíblico que, quando eu descobri, não lembro onde está agora, você pode pesquisar aí na sua casa, mas nós que estamos aqui, só homens, né?
que isso me deixou intrigado. Assim, ó, que Deus só escuta as nossas orações quando nós temos comunhão com as nossas esposas. Terrível, né? Terrível, né? Esse texto bíblico é de arrepiar. Fala mais sobre isso, esse princípio. Porque às vezes o cara não trata bem a esposa, é pregador, canta, tem a agenda lotada, não posta uma foto com a esposa. E aí ele é bênção pra todo mundo, mas deixa a esposa magoada, fere ela. E aí o texto bíblico diz que as orações desse homem são impedidas. Sim, sim. Fala mais sobre isso. São impedidas, porque a sua esposa, junto com você, ela é uma só carne, né? E eu gosto muito dessa fala que você fez do Instagram do pregador. Eita. Então, ele é casado, agenda aberta, 2079. Só que assim, não tem uma foto da esposa. Não, ele é o gostosão, o bonitão. E aí daqui lá na frente você vai ver, ele já trocou de mulher 2, 3 vezes. Não tem história, né? Então, assim, as nossas orações, de fato, elas são impedidas quando a gente não tem comunhão com o nosso cônjuge, né? E isso é uma paulada muito grande. Apesar que eu, como homem que sou, eu fico me perguntando, como é que você dorme com raiva da sua esposa, né? Não recebe a vitória, não dá pra dormir brigado com a sua esposa. E a gente tem prazo de validade, né, irmão? Então, se ficar adiando 2, 3 dias, tem cara que... Hoje, a grande reclamação que eu recebo no Instagram são irmãs falando que os seus maridos passam o dia jogando videogame. Meu Deus. Rapaz, o que você vai fazer com esse cidadão que se casou e passa o dia jogando videogame? Olha pra aquela câmera ali, pastor, e fala que se abençoar. Ô, meu irmão, Para de jogar Minecraft. Se eu falar pra você, amado, esquece isso, sai do PlayStation, não sei qual que tem agora. Sei lá, não sei, profeta. Eu não tenho tempo essas coisas. Eu jogo outro jogo, meu irmão. Eu jogo outro jogo, você tá entendendo? FIFA o quê, meu irmão? Jogo da vida real, velho. Jogo da vida real, então, meu irmão, sai do videogame. Vai ter comunhão com a tua esposa, vai ter tempo de qualidade com essa mulher. E aí depois acontece o pior. Porque na igreja, ultimamente, o que a gente tem visto? As mulheres estão largando os homens. Estão indo embora. Óbvio, tem aquela questão do feminismo, do empoderamento, e aqui eu já quero abrir uma fala que, assim, eu sou totalmente a favor, né? Sou um homem do século XXI, acho que minimamente educado, civilizado, para compreender que a mulher merece tudo que ela está vivendo. Merece tudo que ela está vivendo. Aliás, eu tenho uma esposa maravilhosa, enfermeira obstetra, sabe? Eu me orgulho da mulher que ela é e da mulher que ela tem se tornado, mas, assim, às vezes essa questão de ser empoderado e não entender que uma mulher empoderada ainda continua sendo uma mulher cristã, e que esse marido dessa mulher cheia de Deus, empoderada, também é um marido cristão que investe na sua esposa, abençoa os planos, os projetos dela. Esses dias a gente teve que chamar a atenção de homem que não deixa a mulher estudar, que não deixa a mulher ir pra faculdade. Como é que vai crescer? Aí eu fico perguntando, não banca a casa, não faz o que tem que fazer, ainda quer proibir a mulher por causa de ciúmes. Então esse é um dos caras que com certeza fica no videogame. Ele fica com ciúmes. Ah, se a minha mulher vê um homem bonito. Ah, se a minha mulher vê um homem malhado, né? Então assim, ele não acredita nem no potencial dele e nem na aliança que ele construiu. Pastor, trazendo também sobre o que o pastor Mike falou, é muito interessante a gente pontuar também que há mulheres, né, que elas não, elas são tão oprimidas que chegam a não falar, né? E como tratar um caso se chegar para um senhor de uma mulher falando que apanhou do marido, que ele oprime ela, que não deixa ela fazer as coisas delas, não nessa questão que o senhor falou de trabalhar, mas na questão mesmo de agressão física, né? Como que a igreja deve tratar hoje isso? Olha, isso exige muita coragem do ministério pastoral, da liderança. A igreja deve ter uma visão muito clara sobre isso, né? Eu digo no púlpito da nossa congregação, irmãs, denunciem, chame a polícia, diz que 180, liga para a delegacia da mulher, chama a polícia militar, não fique debaixo dessa condição. Mas você sabe o que me deixa doido? Que eu recebo relato de mulheres que o aconselhamento do pastor é: ora, irmã, vamos orar, ora para Deus salvar. Como que para Deus salvar? O cara tá batendo na mulher, o cara tá machucando a própria esposa que diz que ama. E se essa mulher morre? Você dá conselho para ficar em casa orando. Não tem que orar. Já orou, o traste não mudou, o traste não se converteu. Irmã, preserve a sua vida. Denuncia, peça medida protetiva. Se o seu pastor passar o pano, denuncia ele também. Esse demônio aí sai com 190. Esse demônio só sai com 90, spray de pimenta, cacetete de borracha, mas sai fácil. Porque nós não podemos normalizar nossas irmãs ali sendo oprimidas, apanhando em casa e o pastor mandar orar. Quando você manda orar, esse crime também é seu. Você coparticipe desse crime. Você vai assumir se alguma coisa acontecer com essa mulher. Então, minha irmã, muito cuidado.
com esses conselhos aí de falsos profetas que vai mandar você orar. Não, tem que chamar a polícia, tem que se resguardar, tem que pedir medida protetiva, porque senão você vai acabar virando estatística. Sim. Pastor, tem uma pergunta aqui, é de um seguidor também. Seguidor ou seguidora. Sim. Não vamos revelar a identidade, obviamente, mas a pessoa está perguntando que assim, ó, é normal, no namoro a pessoa tinha aquele fogo consumidor, né? Andava, subia nas paredes, e aí casou, e aí o negócio gelou. O que você me fala disso? Olha, é natural a questão do namoro, é a questão da descoberta, né? Você tá descobrindo, você quer ver toda hora, você telefona, aí fica aquela coisa no telefone, desliga você, desliga você, desliga você. Tudo isso a gente já viveu e quem tá namorando agora vive. Daí a importância do nosso aconselhamento para essa pessoa que tá namorando, no que diz respeito à santidade, porque você acha que é apenas uma questão dogmática, ou que você está doutrinando a pessoa, mas você está preservando ela, inclusive nessa questão Sim. do pós-casamento, depois que ela casou, depois da festa, dos 10 anos de casado, dos 15 anos de casado, que é o cultivar esse amor. Gente, não precisa nem ir longe. O Silvio Santos um dia respondeu uma pergunta, por que os casamentos estão se acabando tão rápido? E ele foi categórico em dizer, as pessoas vão para a lua de mel sem mel. Então, 10 anos namorando, 5 anos namorando. O que tem de novo quando você casa? Aí você faz tudo que é para um casal fazer no namoro. Quando você casa, a única coisa que vai acontecer é o quê? Juntar a escova de dente, resolver problema, discutir relação e pagar conta. Então as pessoas, quando invertem esses valores, acaba que vai dar nisso mesmo. Fora que tem aquela questão de não cultivar o casamento. Você precisa regar seu casamento todo dia. Você sai, você deixa um bilhete. É porque nós homens, às vezes, o machismo ainda está muito introjetado dentro de nós. Mas Deus colocou um homem na minha vida, pastor Fernando, há 20 anos atrás. Esse homem me discipulou e me ensinou coisas que eu vivo até hoje. Então, não há uma semana sequer, desses 20 anos que eu fui discipulado pelo pastor Fernando, não há uma semana sequer que pelo menos 2 vezes na semana eu não levo café na cama para minha esposa. É porque eu sou bonzinho? Nossa, que é a vitória. É lógico, a gente quer a vitória, mas assim, você precisa regar seu casamento, você precisa cuidar da pessoa que é mais importante. Então, regando o casamento, reacende a paixão, reacende o interesse, e isso culmina, obviamente, em um casamento mais animado, sim, mais apimentado. Mas experimenta viver com ogro. Experimenta viver com um homem que não se cuida. Experimenta viver com uma pessoa que não se cuida. Pessoa que não toma banho. Pessoa que não passa um desodorante, não escova o dente. Aí ele quer vida fácil com a esposa. Ele não vai ter vida fácil. Então o mínimo é se cuidar e regar esse relacionamento, né? Então aquela cueca furada, que o cara não troca nem que dê a bexiga, sabe? Parece que é de estimação. É a cueca da sorte, né? A cueca da sorte, sabe? Parece que foi pra guerra, toda baleada. Você chega em casa, a mulher o dia inteiro com a camisa lá do candidato, né? Fedendo a alho, cebola. Então assim, às vezes não é só porque casou que diminui, mas é o relaxo mesmo. A gente precisa, nós que somos cristãos, que entendemos que o casamento é um só e que ele é pro resto da vida, então que tal, já que é pro resto da vida, ter um casamento de qualidade? Então tem casais que não saem só, depois que tem filho, o filho dorme no meio da cama. Então tudo isso vai contribuindo para que haja um afastamento e uma perca de interesse dos cônjuges. Então, regar o casamento, continuar beijando como beijava no namoro. Tem casal que não dá nem selinho mais. Então continuar beijando, continuar abraçando. E se tiver com bafo, avisa. Escova o dente, miserável, porque eu quero beijar. Você entendeu? Pastor, em relação a isso, né? Nós vemos aí que já chegou essas perguntas pro senhor, né? Sobre casar a pessoa pela segunda vez. Enfim, vamos deixar isso para depois. Mas eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Isso é em relação só a um jovem, né? Vamos dizer assim, um jovem e uma jovem que ainda são virgem, ou a pessoa que também ela se divorciou por algum motivo e depois ela conhece uma pessoa. Essa santidade mantém também ou não? Porque já foram casados, já tem filho, e aí começam a namorar, conhece, né? já sabe... Posto de que já conhece, sim, já sabe. Não, isso não, já fui casado, não sou mais virgem. Isso aí é só para esse tipo de namoro ou para quem tá no segunda chance aí? A santidade é para todo cristão. No período do conhecimento, no período do namoro, no período do noivado, né? Essa questão do segundo casamento, cada pastor vai avaliar com critérios bíblicos o porquê que um casamento foi dissolvido, porquê que as pessoas chegaram, infelizmente, sim, a se divorciar, e aí analisar os contextos bíblicos que falam sobre esse assunto. Mas a santidade, então você vai contrair um novo matrimônio, né? Vamos supor que, infelizmente, você foi traído, né? O casamento não saiu do jeito que você
queria, você foi traído, passado para trás, você tem essa liberdade de recomeçar a sua vida. E isso não te dá direito de entrar nessa nova vida já no pecado. Então, você e aquela pessoa que você escolheu vai esperar o tempo certo para poder deitarem-se, né? Consumar o casamento. Então, assim, tá apressado, tá desesperado? O apóstolo Paulo tem resposta para isso. É melhor casar do que abrasar. Então, assim, você já foi casado, você sabe como que a vida funciona. Você quer namorar mais 3 anos, né? Eu conheci... Jordão. Não, eu conheci um casal que era assim... Tomar um chocolate quente, esquenta, né? Esse é o kit, você sabe daqueles que querem enrolar, irmãs, vigiam, ó. Ele vai levar você pra Campos do Jordão, mas não vai levar você pro altar. É isso. Responde pra Esse é exatamente, te leva para qualquer canto, menos para o altar. Então, assim, se você, conhecendo o seu corpo, conhecendo a sua carne, entende que aquela pessoa é o melhor de Deus para você, vai lá, marca a data do casamento, não fica enrolando não. Eu mesmo conheci um casal, tentei aconselhar, tentei cuidar, tanto que não deu certo, né? Que o rapaz queria casar. Queria casar rápido, inclusive, porque ele já sabe como a vida funciona. A irmã queria namorar, né? A irmã queria noivar. E a irmã queria marcar o casamento para daqui 5 anos. Gente, vai dar certo, vai dar bom. Então fica muito difícil. Então, cada caso é um caso óbvio, mas a santidade se aplica a toda a vida cristã. Tem que se guardar até o dia do casamento, se quiser a bênção de Deus. Isso já está provado. Quem espera o tempo certo, recebe a bênção de Deus, você vê que a vida deslancha, a vida prospera. Porque o que a palavra de Deus vai dizer? Que aquele que encobre as suas transgressões, o pastor não está sabendo, ninguém vai saber, mas os que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Então, quer prosperar? Vida santa. Quer prosperar? Santidade. Guarda o coração. E assim as coisas vão acontecer. Pastor, tem uma pergunta também que já foi feita e é uma queixa que parte sempre das irmãs, né? Que na igreja não tem homens, os homens estão ficando mole, não tem atitude. O que você fala pra esses varões aí? Varão, a chapa esquentou pra você, meu amado. Mas assim, deixa eu falar logo pra essa irmã também. É o seguinte, Sim. Não tem homem na tua igreja, mas tem na igreja de Cristo. Aí, ó. Você não tem que ir lá no mundão catar qualquer coisa e trazer pra tua vida. Não tem na tua congregação, mas você já visitou a igreja do vizinho? Mas, o tanto de igreja que tem. Vai dar uns glórias em outra igreja. Fala, pastor, tô indo pra Canaã, que o negócio tá feio, aqui só tem macho feio. Os caras, entendeu? Vai visitar outra igreja, vai visitar outro ministério. E isso às vezes se torna desculpa pra se arranjar com qualquer traste aí, depois ainda traz pra mim orar. Eu quero a sua bênção, A pastor. avó dele é crente, mas e aí? A avó dele é A crente. avó dele é crente. Não, o pior vem agora. A geração passada, né? O pior vem agora, pastor. Trabalhador, gente fina, só falta Jesus. Se não tem Jesus, esquece, tem nada. Né? E eu não tô falando de um religioso, alguém que tenha Jesus de verdade. Sim. Só falta Jesus. Aí você vai vivendo pecado pro resto da vida, que esse cara não vai querer só beijar, não. Vai querer só abraçar, não. E aí você vai ficar em pecado pro resto da vida, não vai casar, não vai te levar pro altar, vai te fazer sofrer. É isso aí. As irmãs aí, ó. Os irmãos também. Cuidado, bastante cuidado, né? Isso. Pastor, você comentou nesse tema, você deu uma explicação e também o senhor falou sobre o pecado que está escondido, o pecado interno, né? A gente se preocupa muito com o externo, né? E eu estava conversando até com uma pessoa esses dias e ele falou que na conversão dele, ele recebeu assim, vamos dizer que instantaneamente uma libertação sobre drogas. Só que aí o mais difícil para ele foi a pornografia. E aí nós temos uma pergunta aqui de um seguidor do senhor que diz o seguinte: assistir filme pornô com a esposa para apimentar o casamento é pecado? Essa pergunta ela é muito poderosa, né? E várias vezes eu já recebi essa pergunta. É importante salientar que ele está querendo alimentar o relacionamento dele da pior maneira possível, né? Ele está trazendo para o relacionamento dele algo que não edifica. E antes de falar propriamente do pecado, aqui ele vai estar se expondo juntamente com a sua esposa, é importante dizer o seguinte: a pornografia, ela é uma rede que destrói famílias e pessoas diariamente. Então, quando você compra, consome, clica, assiste, você não está somente satisfazendo a si próprio, mas você está alimentando uma rede mundial de pornografia. Sim. E aí você está acabando com a vida de um monte de gente. Aí, às vezes, essa pessoa, ele não dá R$1 de oferta na igreja, mas ele consome pornografia e ele investe na destruição de famílias. Agora, meu irmão... Tá dizimando no lugar errado, né? Todo mundo dizima. Exato. Agora, quando você expõe isso, traz isso pra dentro do seu casamento, você tá trazendo demônio pro seu casamento.
Né? Aí não precisa nem ser um expert em batalha espiritual. Você está trazendo demônio para o seu casamento. Por exemplo, o demônio da comparação. Você vai objetificar o seu cônjuge. Seja você mulher, seja você homem. Então, tudo que você assistir é aquilo que você vai querer reproduzir. E aí, essa questão é o seguinte, vai esbarrar em valores de cada pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo fala abertamente sobre a relação sexual, até no casamento, que tudo deve ser feito com consentimento mútuo. Porque a consciência da pessoa não pode ser ofendida. Então não é uma boa, meu irmão. Isso não é maneira de apimentar seu casamento, não. Quer apimentar seu casamento? Pega o cartão, parcela em 10 vezes, leva sua mulher para Londres. Aí você vai ver, o bicho vai pegar. Aí já era. Não é verdade? Aí a coisa vai acontecer. Aí ela volta a namorar, né? Volta aos tempos do namoro, né? Exatamente. É muito bom essa pergunta que o evangelista Rodolfo fez. Dentro disso de casamento, a pessoa que tá ali com seu cônjuge, aconteceu de ela trair o seu cônjuge. Ela confessou a Deus esse pecado. Ela é obrigada a confessar pro cônjuge? Que pergunta poderosa, né? Tenho certeza que tem gente ouvindo a pergunta gelado. Porque assim, a pessoa... Quem que perdoa? É Deus, não é verdade? Sim, quem perdoa é o Senhor. Quem perdoa é o Senhor. Então ela já foi lá, confessou a Deus, mas como que ela deve lidar com isso? Olha, presta atenção. O apóstolo Paulo vai falar que todo pecado deve ser cometido fora do corpo, né? Mas aquele que peca contra o próprio corpo, ele está pecando contra o templo do Espírito Santo. E quando você é casado, você, ao adulterar, ao trair o seu cônjuge, você não está só ferindo a si mesmo, né? E ferindo os princípios da palavra, mas você está ferindo a outra pessoa. Então é natural você ir aconselhar as pessoas e falar, ó, tem que confessar para o seu cônjuge. Não, mas ela vai ficar triste, ela vai ficar magoada. Não, você já magoou o seu cônjuge no momento que você traiu. Então assim, quando você confessa ao Senhor, Ele te perdoa. Ele te perdoa. Todo pecado confessado a Deus é perdoado instantaneamente. Você reconheceu, confessou, né? E eu estou falando de arrependimento e não de remorso, né? O arrependimento é aquela confissão, contrição, tristeza, ódio pelo pecado e você não quer mais saber daquela vida. O remorso, você passa 15 dias, depois cai de novo. Então, na hora que você se arrepende, Deus perdoa o seu pecado. Só que aí tem um problema de consciência. Você pode incorrer de não estar em paz com a sua consciência. E não vai estar. Como que uma pessoa que traiu seu cônjuge, imagina, você traiu sua mulher, e aí amanhã de manhã sua mulher chega e traz o seu café da manhã na cama. Não tem consciência para isso. Então, você precisa confessar ao seu cônjuge. Sim, até porque eu sempre falo uma máxima, né? Se o seu cônjuge é um filho de Deus, jamais Deus deixaria o seu cônjuge enganado. Foi traído, mas já que o outro pediu perdão, eu vou deixar passar. Deus não deixa passar, porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto vai ser revelado. Então, é melhor que você com a sua boca sente com o seu cônjuge, se arrepende, fale sobre o que aconteceu e não pode deixar esse pecado encoberto. Então, assim, exige de nós pastores muita sabedoria. Então, quando você prepara para contar isso para o seu cônjuge, eu sempre oriento, olha, entra em oração para que o coração do seu cônjuge seja preparado para receber essa infeliz notícia, né? Porque quem confessa sai aliviado. Tirei um peso das minhas costas, mas quem recebe a confissão vai ter que lidar com um momento de cura, um momento de dor. Então são situações complexas, mas que devem ser confessadas. Por isso, o conselho é sempre o mesmo. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Então chega na tua esposa e fala, ó, tem uma mulher dando em cima de mim no trabalho, ela vai querer acabar com a tua raça. Mas é melhor você chegar nela e falar assim, ó, sair com a mulher do trabalho. Sim. Então ela vai falar um monte pra você, mas vai dizer, ó, não é que o infeliz foi transformado mesmo? E é capaz de você acordar na madrugada com ela com a mão na sua cabeça, né? Ungindo, expulsando tudo que é demônio. Senhor, que esse desgraçado não funcione nunca mais. Ela se ele vai olhar pedir pra até alguém. pra Deus fechar a porta. Eu quero passar fome, Senhor. Mas que ele não encontre nunca mais essa Satanás. Então, é uma questão que envolve muita sabedoria, mas o pecado deve ser confessado para o cônjuge, sim. Deus não vai admitir que esse cônjuge passe o resto da vida enganado. Então, também exige de nós pastores muita sabedoria, porque cada caso é um caso, né? De repente, uma mulher vai lá, fala com o marido mata essa mulher. Então, cada caso é um caso, nós pastores precisam ter ciência das coisas, saber como conversar, saber como aconselhar. Então, isso é muito importante para nós, muito importante. Tem também uma pergunta, ó. Essa daqui é sobre companhia, o meio que você vive. Existem várias máximas aí que entrou no meio da igreja, emprestada do coach, né? E tem uma fala que é águia
só anda com águia. O que você acha disso, esse negócio aí de que águia só anda com águia? Que pergunta poderosa, e essa aí eu apanhei um dia, hein? Um dia eu fui inventar de responder uma pergunta semelhante a essa e acabei apanhando. Por quê? O evangelho, de certa maneira, o evangelho não muda, mas as pessoas que o pregam, as abordagens, elas mudam. Então muita gente cria grupos e tal. É igual, por exemplo, eu fiz um curso de coaching, né? Sim. Eu participei da formação de coaches da primeira turma de pastores coaches do Brasil. O que eu ganhei com isso? Relacionamento. Mas não dá para confundir coach com o evangelho. Sim. Não dá para confundir coach com o evangelho. Mas no coach, o que você aprende? O poder do network. Tá errado? Não. Você vai se aliançar com pessoas, o teu projeto é o projeto que o cara precisa. Sim. E vice-versa, você até cresce em todos os aspectos da sua vida. Porém, a ideia de águia anda com águia é assim, você é top e você só anda com top. Sim. Então você não vai andar com uma pessoa simples. Então pega esse pastor águia para ver se ele vai querer andar com você. Entendi. Vai lá e fala assim, não, eu quero andar com o senhor, eu quero te servir. Vê se ele vai querer andar com você. Então é um conceito que serve de top para top. Entendi. Mas muitos, né, pequenininhos já tentaram andar com essas águias. Mas eles não vão deixar andar. Então isso funciona muito na questão de network. E é uma pena que isso também tenha entrado dentro das igrejas. Então Sim. Você tem aquele jovem pregador que tem o coração aceso, quer ministrar, quer fazer as coisas acontecer, mas ele não tem nome. E aí você tem nome. Você fala, vai andar comigo para pegar minha fama. Imagina se Jesus se preocupasse com isso. Imagina se Jesus falasse assim, ó, grandão só anda com grandão. Jesus, o grandão da Galileia. Era ele, o Pai e o Espírito. O Filho e o Espírito Santo, como sempre foram. Então, assim, olhando para Jesus, né? Sim. Aquele Jesus que estava lá, ora conversando com a prostituta, ora tocando no leproso, que era proibido, né? Ressuscitando os mortos, curando. Chamando pescadores para serem ministros, né? Para serem ministros. Então, se fosse simplesmente águia anda com águia, Jesus ia para a sinagoga, chamar os fariseus, chamar o sumo sacerdote. Mas veja que coisa poderosa é o que a gente aprende. Então, às vezes, esse águia anda com águia, ele só serve mesmo como um jargão muito bonito, mas experimenta tentar andar com a águia gospel para ver se essa águia gospel vai querer andar com você. É isso. Pastor, nós temos alguns conflitos dentro da igreja, né? Até pelo que o senhor falou, do jeito que nós somos ensinados, enfim. E aí tem uma pergunta aqui, e essa aqui vai dar muito pano para a mão do senhor responder. É de um seguidor que ele diz assim: Pastor, é verdade que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Rapaz, os seguidores, eles não querem aprender, não querem me matar mesmo, né? Essa é uma pergunta muito boa e ela põe a gente para refletir muito, porque antes de responder, eu quero montar um contexto de que tem um monte de gente sofrendo com isso nas igrejas até hoje. Pessoas que são cristãos genuínos, convertidos mesmo, sabe? Pessoas com uma vida ilibada, gente de oração, de busca, pessoas avivadas pelo Espírito Santo, mas não falam em línguas. Então, em algumas denominações, esta pessoa não seria, entre aspas, batizada como Espírito Santo. O que entristece, é óbvio. Imagina você estar firme no Senhor 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí você não fala em línguas, e o veredito sobre a sua vida é que você não é batizado com o Espírito Santo. Mas o que a palavra de Deus vai falar sobre esse assunto, né? Então você vê na era apostólica, quando Jesus ele sobe e o Espírito vem, naquele momento que as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas eram cheias do Espírito, elas começavam a falar em outras línguas, né? Aquilo que nós chamamos de glossas, né? A glossolária. Começava a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Então você tem uma raiz que vai dizer que essas línguas eram línguas humanas. Por isso as outras pessoas, cada uma entendia no seu idioma. Outros vão dizer que essas línguas eram de fato línguas estranhas, como se ouve na maioria das igrejas hoje, né? Só quero deixar claro que eu não sou sensacionista, respeito quem é. Eu creio no dom de línguas, eu falo em línguas, né? Mas a resposta é muito simples e objetiva. No começo do século XX, começou-se a ideia de que o batismo com o Espírito Santo ele vinha acompanhado obrigatoriamente do falar em línguas. Mas quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre os dons, ele vai chamar a língua de quê? De dom. Então, uns têm os dons de línguas, outros variedades de línguas, e aí ele vai continuar falando de dons. Então, o dom de língua é um dom. Alguns vão receber, outros não vão receber. Você tem um grande paradoxo para falar do batismo com o Espírito Santo. 2 grandes autores, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones, né? E também John Stott. Então, Martyn Lloyd-Jones ele vai falar do dom do batismo com o Espírito Santo e dessa infusão de poder. Já John Stott ele vai dizer que você é batizado com o Espírito Santo quando você entra no corpo de Cristo, quando você é recebido no corpo de Cristo. Então, você vê que há uma grande discussão. Mas aí,
eu queria que você pensasse um pouco sobre isso que eu vou dizer para você. Se o batismo com o Espírito Santo, ele só é evidenciado pelo dom de línguas, fica a pergunta. Você sabe o número da população de pessoas mudas e surdas no Brasil? Agora vamos reformular outra coisa. Essa pessoa muda e surda, que recebeu a Cristo, foi salva pelo Senhor. Se, para serem batizados com o Espírito Santo, apenas falando em línguas, sim, Jesus tem que curar todos os mudos, para que todos eles falem em línguas. Sim. Ou pelo menos uma boa parte deles. Agora, se o cara continua mudo a vida inteira na igreja, cheio de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, então eu estou dizendo que, biblicamente e teologicamente, os mudos e os surdos, né, consequentemente, nunca serão batizados com o Espírito Santo. Isso é muito sério, muito sério. Se você está gostando do nosso podcast, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Fábio Sena Oficial com 2 Fs, hein? Não vai se confundir. É muito importante você se inscrever, curtir, compartilhar, ir lá nos comentários e deixar sua pergunta, porque a sua dúvida pode virar tema aqui nesse podcast. A sua dúvida pode ser a salvação de outras pessoas. Então vem comigo participando aqui do Pod Sena, curte, se inscreve, compartilha e vamos botar para quebrar.